E aí, existe diferença entre sabre de infantaria e sabre de cavalaria? Ou será que existe também algum meio termo, alguma coisa assim? Vamos fazer uma comparação legal então nesse vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. E hoje vamos falar novamente sobre sabres, um dos meus tipos de espada preferidos, né? Um dos que eu realmente mais gosto e dos que eu coleciono, né? Sabres históricos, sabres brasileiros, né? Usados aqui que marcaram a nossa história, né? E que a gente tem acesso a eles, né? E é muito bom ter acesso a essas peças originais de época, né? A gente aprende bastante com elas. Isso é um contexto rápido que eu preciso passar aqui. Então, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre os sabres usados pela cavalaria e pela infantaria, tá? E ver se existe diferença entre eles, né? E ver essas diferenças, né? Talvez fazer alguma comparação. Agora, vale lembrar que, dando aqui o contexto histórico para vocês, é que antigamente aqui no Brasil, quando a gente está falando ali do século XIX, na época em que essas armas eram realmente empregadas para uso, existia um certo campo cinza, tá? Então, assim, por mais que um sabre fosse feito para cavalaria, podia ser muito bem utilizado por um cara da infantaria, assim como alguém na infantaria de repente poderia comprar e utilizar um sabre de cavalaria. E a gente sabe que acontecia essas coisas aqui no Brasil na época, tá? Então, assim, você tinha algumas regulamentações em termos de aparência, do tipo da espada e tal, mas você tinha às vezes uma variedade grande ali de coisas não regulamentadas onde a pessoa poderia escolher, tá? Então era relativamente comum, né, você ter um modelo de sabre adotado e muitos serem curvos, né, com a leve curva, e alguns retos, né? O cara que preferia simplesmente, não, eu quero um sabre reto, prefiro uma espada reta, tá? Isso é absolutamente comum. Assim como se você tem os dois modelos basicamente iguais, a gente sabe que acontecia então na cavalaria de repente do cara usar um sabre de infantaria e vice-versa, tá? Isso era uma coisa que acontecia não só no Brasil, mas isso aconteceu bastante aqui. Então vamos começar a ver algumas diferenças e algumas semelhanças. E aqui para o vídeo de hoje, então eu escolhi alguns sabres do que aqui no Brasil a gente chama de modelo 1831, né? O sabre ali do período da regência, tá? Mas que eles continuaram a ser usados durante o resto do século XIX, inclusive esses modelos ainda estão presentes durante a Guerra do Paraguai, mesmo que sejam modelos já defasados, né, que você tinha outros novos, mas eles continuaram em uso e também durante a época da guerra aconteceu, né, que se precisava de muitas armas e elas foram massivamente importadas da Europa. Então, vários modelos de armas que às vezes para eles lá eram defasados, e às vezes até que também, foram importados e utilizados, entendeu? Inclusive, sabres modelo 1831 que a gente já praticamente não usava mais. Então, por exemplo, esse aqui é um que ele foi feito depois de 1831, né? Ele é mais ou menos ali de 1850, 60 mais ou menos, tá? Para utilizar na época da guerra. Então, agora sabendo de todo esse contexto, vamos fazer algumas comparações. Então aqui eu tenho um, tá? Feito realmente para infantaria, e aqui eu tenho um que realmente é feito para cavalaria, tá? E a gente vai usar, como eu disse, esse modelo 1831 para fazer as comparações de hoje, mas claro, poderiam ser outros modelos, né? Ou pode vir envolver outros modelos, mas é só para ilustrar aqui para vocês. Então, uma diferença, tá? Que é realmente notável no sabre da cavalaria e da infantaria é o tamanho do punho, tá? O sabre de cavalaria tende a ter punhos maiores, né? E às vezes até mais robustos. Então olha só essa diferença aqui entre os dois, tá? Não só esse aqui é menor, como ele também é, né, mais fino, um pouco mais delicado. E esse aqui, então, um pouco maior, mais robusto, tá? Talvez até para você cavalgar usando luvas maiores, né?
luvas de couro, luvas maiores do que este daqui. Isso é verdade até para outros modelos, né, que também são de cavalaria, mas às vezes eles podem ser um pouco mais semelhantes aos de infantaria, mas você vê que ele ainda é um overbuilt, né, maior, assim, mais robusto, né, e ainda assim ele é pouca coisa, mas pouca coisa maior. Tá? E aí, obviamente, por consequência, tá, as guardas também têm diferença. Tá? Isso vale para a grande maioria dos modelos. Então, por exemplo, essas variantes aqui do Sabre 1796, tá? Veja só aqui o de infantaria, né, o chamado rabo de galo. Tá? Você vê que ele tem uma empunhadura, de modo geral, menor, tá, do que a da cavalaria, né? Então, um punho um pouco menor, a guarda um pouco menor e menos robusta, tá? Em tudo você vê realmente uma certa diferença. E ainda assim a gente sabe que esse aqui, né, o rabo de galo, ele foi utilizado pela cavalaria também, né? Existem citações na história acerca do rabo de galo, né, do sabre muito mais curvo, apesar que muitas vezes esse aqui também podia ser chamado assim, né? Mas a gente sabe que existia esse intercâmbio no sentido, né, de que algumas vezes espadas de infantaria eram usadas pela cavalaria. E ainda falando da guarda, tá, até mesmo as guardas mais fechadas, né, posteriores, costumavam apresentar também essa diferença. Então, por exemplo, aqui a gente tem um sabre de infantaria, né, do exército, aqui um Cesiane. Olha só, ele é bem fechado, tá? Um de copo fechado. Então, olha só aqui o tamanho dele. E agora ele é esse aqui, tá? O sabre da cavalaria, tá? Da época ali do final do Império. Então, olha só como a da cavalaria costuma ser maior e mais robusta, tá? Então você vê uma clara diferença entre os dois. Mas agora então vamos falar do principal, que é lâmina. Então voltamos aqui ao exemplo inicial, né? E nesse exemplo aqui a gente vê uma grande diferença de lâmina no sentido de tamanho e robustez, tá? Então você já vê que essa lâmina aqui é muito mais fina do que essa, né? Essa aqui é uma lâmina muito mais larga e mais parruda, tá? E não só isso, como mesmo aqui na espessura da lâmina, tá? Essa é uma lâmina muito mais fina também de espessura, enquanto essa é uma lâmina que, é claro, tem um distal taper completamente absurdo, né? Ele fica bem fino na ponta, mas onde ela começa realmente bem larga, bem mais larga do que a da infantaria. E elas também têm tamanhos diferentes, tá? A espada aqui da infantaria, nesse caso, é pouca coisa menor, tá? Mas pode ser uma diferença até maior, tá? Tem sabres de cavalaria bem grandes. Então, por exemplo, comparando com outro sabre de cavalaria aqui, a diferença é gigante. Ó, a diferença bem grande, vou colocar assim. Tá? Esse sabre aqui ele tem mais de 1 metro, esqueci a medida exata agora, mas ele tem um pouquinho, se eu não me engano, ele tem um pouquinho mais de 1 metro de lâmina. A lâmina dele é do tamanho desse sabre aqui inteiro. Tá? Então, por exemplo, colocando aqui, aí sim as pontas, quase ficam do mesmo tamanho, ou seja, ele é um pouco maior do que esse sabre aqui todo, tá? Contando com empunhadura e tudo. Então você tem uma grande diferença aqui de alcance. E por consequência também, você costuma ter uma diferença óbvia de peso. Então os pesos, né, dos sabres de cavalaria e de infantaria costumam ser bem diferentes. Eu fiz um vídeo aqui, tá, há não muito tempo atrás, sobre pesos de espadas históricas, pesando várias das que eu tenho aqui, até dividir por grupo, né, por grupo de sabres de infantaria, por cutlass e hangers, né, sabres, espadas curtas e espadins, e por último os sabres de cavalaria. E em média os sabres de cavalaria costumam ser relativamente mais pesados, né? Apesar de ter algumas exceções aqui mais leves e tal, mas em média você tem esses sabres de infantaria pesando coisa de 600, 700 gramas, enquanto o mais comum é você ter um sabre de infantaria
pesando de 800 a 900 a 1 quilo. Tá? Então você tem uma diferença relativamente grande, tá? E você sente essa diferença ao manejar os dois. É claro que independente disso, os dois têm pesos muito bem distribuídos, tá? Mas eles são distribuídos de uma forma para o seu uso, porque eles têm usos diferentes. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Uma arma, ela é feita para um determinado uso dentro do seu tempo e do seu contexto, tá? Isso é muito importante. Então, por isso que os dois são, de modo geral, sempre bem diferentes, tá? Porque um tem um tipo de contexto e o outro tem outro. E os dois conviveram juntos durante todo o tempo, tá? Então, sei lá, desde o século XVIII, né, principalmente, até, isso falando-se de Ocidente, né? Não vamos contar ali Europa Oriental nem nada. Mas então, assim, principalmente do século XVIII até o século XX. Então, cada um feito para o seu propósito, que era o quê? No caso da infantaria, feito para caso você viesse a combater, tá, no chão, talvez outras espadas, né, outros sabres, ou outros tipos de espadas, talvez hangers, espadins, etc. E talvez até alguma coisa de baioneta, alguma coisa assim, tá? Era uma arma principalmente, então, para o oficial. Não que as tropas também não carregassem, né? A artilharia também não carregasse. Claro que eles tinham também os seus sabres. Então, você tinha esse propósito. Já um sabre de cavalaria, na grande maioria das vezes, você não estava muito preocupado em duelar com outra pessoa, tá? Em fazer pose, postura, e duelar e fazer, né, os movimentos e tal. A ideia era você ir no seu cavalo e você vai cortando ali, ou perfurando, os camponeses e a infantaria, quem quer que fosse. Tá? Então você ia lá no seu cavalo, tá? Ponta, atravessava o cara, deixava passar, voltava, ou então você ia aqui no seu cavalo e fazendo cortes, tá? A sua ideia não era entrar em combate. E é claro, se você tivesse que entrar em combate com outra cavalaria ou qualquer coisa assim, você sim teria uma arma robusta o suficiente para enfrentar, né? Também baionetas e coisa do tipo. Então assim, você vê que o propósito é completamente diferente. Então é por isso que essa aqui é uma arma muito mais leve, mais ágil, né, mais rápida, para você dar respostas mais rápidas e tudo mais, enquanto essa tem muito menos essa preocupação, porque de um modo geral você não estava pensando em entrar em duelos, tá? Você está pensando em fazer uma carga de cavalaria, seja uma carga pesada, né, onde as pessoas estão com cavalos mais pesados, equipamentos mais pesados ou mais armadurados, ou seja uma carga leve, né, onde você tem cavalos mais leves, roupas e tudo mais leves, onde você vai só entrar, fazer ali o que você tem que fazer e sair, entendeu? Então contexto e usos bem diferentes. Mas e aí, será que existem meio termo? Né? Será que tem um meio termo entre o sabre de infantaria e de cavalaria? Então, teoricamente não, tá? Porque você tem sabres que eram vendidos na época como sendo sabres de cavalaria e os sabres que eram vendidos como sendo de infantaria. Porém, né, a gente sabe que a realidade quase sempre acaba sendo diferente da teoria, né? Então a gente tem alguns modelos, que nem por exemplo eu tenho esse aqui falando desse aqui em particular, tá, que refletem características tanto de infantaria quanto de cavalaria, poderia ser vendido como um dos dois, tanto faz, tá? E você vê essa característica dos dois e eu, né, por não saber de quem que ele foi e tudo, não consigo dizer para vocês se ele é realmente um sabre de infantaria ou de cavalaria, tá? Por quê? Pela questão aqui do punho dele, ele parece ter realmente um tamanho, tá, de sabres de infantaria, mas sabres muitas vezes dessa época aqui, né, 1831 e antes, muitas vezes, mesmo sendo de cavalaria, tinham então também punhos um pouco menores, né? Às vezes você não estaria de luvas e tudo mais, né? Uma luva não era tão robusta. E aí falando em termos de lâmina, esse aqui tem uma lâmina que é um pouco maior do que o de infantaria
e um pouco menor do que o da cavalaria. Então ele realmente está no meio. E em termos de peso, ele também está no meio dos dois, né? Então, assim, ele possui massa o suficiente para que possa ter sido usado como um sabre de cavalaria, mas ele também possui um balanço, uma agilidade, tá? Que ele poderia ter sido tranquilamente também usado como um sabre de infantaria, tá? Ele é muito ágil, muito rápido. Então eu vejo esse aqui como um modelo que está no meio dos dois, tá? Alguns são claramente de infantaria, outros claramente de infantaria, e você tem esses modelos aqui no meio termo que é muito difícil de dizer, cara. E aquele não é o único caso, tá? Então a gente tem, por exemplo, esse aqui, tá? Esse P2 aqui, ele é claramente um sabre de infantaria, enquanto esse aqui, ele pode ter sido de cavalaria ou não, tá? Porque em termos de peso, ele é pouca coisa mais pesado que esse, mas não quase tão pesado quanto costuma ser um de cavalaria. E ele é maior, mas ele também é bem ágil e tem o peso bem distribuído, tá? Então, do meu ponto de vista, talvez pela questão desse aqui ter uma lâmina maior, né, coisa que, sei lá, uns 10 centímetros, talvez nem isso, esse aqui pode ter sido um sabre de cavalaria, tá? Mas ele tem características onde ele poderia ser facilmente adaptado como um sabre de infantaria, né? Até porque eles são, basicamente, eles são o mesmo modelo, tá? Ele só tem o tipo de lâmina diferente. Esse aqui é um pipe back, esse aqui é um típico de um fuller, mas que também era preferência de quem comprava. Então é muito difícil dizer nesse caso. Mas aí vem a pergunta que todo mundo quer saber. Numa luta, caso eles se enfrentassem, quem ganharia? Bem, sobre que condição? Porque se o cara tá com um cavalo, o cavalo também é uma arma, né? E isso pode fazer muita diferença. Mas se estão nos dois e fosse um duelo, cara, isso é muito difícil de dizer, porque obviamente, no final das contas, vai depender de quem tem mais habilidade. Agora, é claro, as armas, elas vão te dar algumas vantagens. O sabre de infantaria, você vai conseguir ser muito mais rápido, o que eu acho uma bela vantagem, né? Você ir lá e conseguir atingir seu inimigo rapidamente, tá? Sei lá, na mão, se for um duelo de primeiro sangue, alguma coisa assim. O sabre de cavalaria, ele tem um alcance melhor, faz diferença, né? O que é sempre bom você ter ao seu favor. E ele, por ser também mais robusto e até mais pesado, ele atinge bem mais forte, tá? Ele tem muito mais chances de te decepar um membro do que um sabre, tá, bem mais leve de cavalaria. É claro que os sabres de infantaria, mas é claro que os sabres de infantaria também cortam muito bem, tá? Mas você tem muito mais chance de pegar bem mais profundo com um sabre de cavalaria. Agora, se eu for me colocar na situação que eu preferiria, eu acho que, pensando em mim mesmo, eu tendo a preferir um pouco mais o sabre de infantaria, pela questão então dele ser mais leve e mais rápido, né, mais ágil. Eu iria querer uma arma onde eu posso responder mais rapidamente com algum tipo de reflexo, alguma coisa, tá? E onde eu poderia fazer qualquer tipo de corte, tá? Até um snap cut, alguma coisa muito mais rápido e exigindo muito menos força do que, por exemplo, um sabre de cavalaria, né? Que é claro, ele atinge mais pesado, né? Então cada um tem seus prós e cons. Mas eu acho que se eu tivesse que entrar num duelo, né, no caso desse, eu provavelmente escolheria esse sabre aqui, tá? Se a minha vida depende disso, eu prefiro algo então que eu posso responder mais rápido, né? Eu gosto de pensar nessa questão da velocidade, que isso faz diferença. Mas e aí, eu quero saber o que você acha. Se você fosse entrar num duelo e sua vida dependesse disso, o que você escolher? Um sabre de cavalaria bem típico desse aqui ou um sabre de infantaria bem típico? Desse aqui não vale a resposta no meio não, tá? Não vale o meio termo não. Eu quero saber entre os dois, os exemplos mais clássicos, mais típicos de cada um. O que você preferiria usar? Tá? E aí, você já sabia de tudo isso? Sabia dessas diferenças? Eu acho que vale aí você deixar um like, se inscrever, tá? Toca aí o sininho, essa coisa toda, tá? Curte, comenta, compartilha.
manda para as outras pessoas. E eu quero saber sua opinião aí. E a gente se vê em breve aí, um novo vídeo aqui no canal. Falou!